das 7 igrejas. Esses anjos são os bispos de cada comunidade, que são as 7. Então, 7 anjos, 7 bispos. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Okay? As 7 comunidades, as 7 igrejas, 7 candelabros, que cada comunidade tinha o seu sacrário. Agora aqui, as mensagens que vão enviar para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todos os símbolos que vão estar aqui escritos pela carta de São João, ele quer mostrar aquilo que o povo vivia em cada cidade. Por exemplo, o Éfeso aqui era uma cidade que era fiel a Deus. É uma cidade que tinha um amor a Deus. Mas só que com a perseguição, o Império Romano estava dominando, então eles dominavam de uma maneira que fazia com que esse povo que adorava a Deus estava se perdendo em adoração aos deuses deles. Então o povo estava se deixando se levar, falava, Deus não vai nos salvar mais, nós estamos sendo oprimidos. É o que acontece hoje. Então aqui, aí o que ele diz aqui? Vamos pegar as partes aqui só para a gente notar. Ao anjo da igreja de Éfeso, né? Escreve ao anjo, ao bispo da igreja de Éfeso: eis que diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, aquele que anda, né, falando de Jesus: conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Jesus dizendo que conhece tudo da cidade, sabe o esforço que está tendo para ficar com Deus, mas está difícil. Então São João envia essa carta que Deus o ilumina para as pessoas ser firmes, tá? E o sentido religioso que a gente tira aqui é que nesses últimos tempos nós temos que ser firmes para a gente superar a opressão do governo. Tudo isso que nós estamos vendo, que a gente falava do revolucionário, entende? É para a gente resistir, porque Deus no final vai salvar. Porque o Apocalipse é escrito numa antidatação. Então, aquilo que aconteceu com o povo judeu, tipo assim, 2 séculos antes daqui, isso veio passando de tradição para eles. Então ele viu que o povo da época estava se perdendo porque se deixou perder e não adorou mais o Deus verdadeiro. E ele, deixando isso para trás, viu que Deus veio até eles, eles se arrependeram, voltaram a Deus e ganharam. Então eles usam uma antidatação. Então ele está mostrando aqui que, querendo ou não, nós vamos ganhar. A vitória de Deus já é conclusiva aí, tá? Então aí Jesus fala aqui: tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste, mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Ou seja, está deixando de lado Deus, porque a opressão está sendo tão grande que está deixando de lado Deus, tá? Olha lá: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e retorna as tuas primeiras obras, aquilo que você fazia de bom, cidade, né? Cidade de Éfeso, a cidade mais antiga lá, a cidade mais forte. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro, tirarei o sacrário dali, do seu lugar, caso não te arrependas. É para mudar de vida, porque eu estou com vocês. Mas isto tens de bem, detesta as obras dos nicolaítas, que são depravados hereges, ou seja, são aqueles que praticam imundícies, aqueles que cometem prostituição, fornicação, que significa sexo antes do casamento. Você vê que o Apocalipse condena muito isso, tá? É fácil para a gente jovem hoje? Não é fácil, mas temos que lutar. Aqui condena dessa maneira forte, aqui depravado herege. Você vê que depravado herege é uma coisa forte. É um depravado e ainda faz mais coisa de uma verdade só. Então, vamos levar a santidade ali, porque não é fácil, mas temos que seguir essa santidade. Temos que lutar contra, assim como os homossexuais também têm que lutar. O fato do homossexual ser homossexual, a igreja reconhece eles como o centro da igreja. A igreja ama eles mais que o governo, porque eles pensam que o governo é que quer salvar eles. Vamos acabar com a igreja está oprimindo vocês. Então, aí a igreja, por exemplo, ela ama eles. O fato de amar eles, o fato de saber que eles não serão felizes, essa união do mesmo sexo, o fato de a igreja saber que eles não vão ser felizes, é que eles querem que isso não aconteça. Que não aconteça no casamento, porque além de se tornar uma depravação sexual depois, né, não vai trazer felicidade, porque o sentido da vida dele está em Deus. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Tá? Então, continuando aqui. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, né?
O vencedor darei comer o fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Aqui faz uma alusão ao Antigo Testamento, né, de comer a árvore da vida. Agora sim vão comer a árvore da vida. Terminando o Éfeso aqui, ele veio para Esmirna. Também só direi os pontos aqui. Né, que ela também tornou fiel ao imperialismo. Ela começou a apoiar, a adorar os deuses lá também. Aí diz aqui: eis que diz o primeiro e o último que foi morto retomou a vida, e conheço a tua angústia e tua pobreza, ainda que sejas rico, e também difamações daqueles que se dizem judeus e não são. Jesus aqui faz uma comparação, você viu aqui, ele diz assim: eu sou o primeiro e o último, foi morto e retomou a vida. Porque aí diz aqui que, depois embaixo aqui, ainda que sejas rico, e também difamações daqueles judeus que não são judeus. Jesus faz uma comparação, que aqueles que dizem ser judeus e não são, então traindo, levando aquelas pessoas à perdição. É o que nós dizíamos aqui do palavrão, do exemplo de vida que a gente tem no texto, senão nós vai levar outras pessoas junto. Então não diga que você é isso, sendo que você não é isso. Tá? Então aqui você vê que está tendo uma condenação para o povo de Esmirna. Ok? Aí você vê que aí Jesus entra aqui como assim? Aquele que era morto e retomou a vida. Por causa disso, ele faz uma comparação que o povo está vivendo nessa cidade. As cidades, você vai ver tudo isso aí acontecer. Quando fala de um símbolo aqui, é em relação à cidade. Tá? Aí diz assim: são apenas uma sinagoga de Satanás. É uma comparação que eles estão com Satanás. Né? Nada temas antes que há de sofrer, por nesses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Então, aqui nós podemos discernir da maneira, então é agora, então, se a gente vacilar com o demônio, ele vai pôr-te à prova durante 10 dias no final dos tempos. Aqui está falando para o povo da época. E esses 10 dias aqui é um tempo curto. Está mostrando para eles, se você vacilar, o demônio está à espreita. É igual a semana passada aconteceu aqui. Não estou dizendo que necessariamente foi o demônio ali, tá? Não tenho esse discernimento, esse dom de discernimento dos espíritos para discernir isso aí, tá? Mas eu conheço, eu tenho direções espirituais aí que me aconselham nisso, tá? Então eu fico sabendo depois. Aí eu analisei, tá? E vi que tem uma certa influência aí sim. Por isso que não pode vacilar espiritualmente. Porque por mais que a gente ache, não, está tudo beleza comigo, eu não preciso rezar tanto assim, não. Ele está espreita, faz uma coisinha errada para você ver. Ele te ajuda depois isso, faz isso. Deus está te oprimindo à toa, não precisa. Você acha que Deus vai deixar você se perder? Aí vem essa historinha. Aí que eu falei da misericórdia e justiça de Deus. Ele vem essa história, não, Deus é amor, Deus te ama, ele não vai deixar você se perder não. Só por causa que você está assistindo uma novelinha? Não, o que é isso? Pode assistir. O importante é você se sentir bem. Então nós temos que analisar isso. Você vê que aqui está condenando essas coisas. Tá? Aí aqui termina dizendo assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. E aqui a gente diz aqui: o que é a segunda morte? A primeira morte nós dizíamos na semana passada que significa a morte para este mundo, que inicia-se no batismo. Então o batismo, quando a gente nasce criança, é necessário batizar por causa disso, porque a gente morre para este mundo, porque o pecado que a gente adquiriu por propagação de Adão e Eva, tá? A gente recebe ele, por isso nós precisamos ser batizados, porque para a gente sair dessa primeira morte. Então, quando você fala primeira morte, então quer dizer que a gente vamos morrer, viver com Jesus aqui um tempo, e depois virá a segunda morte, que será o juízo final, que a gente viverá como alma para Deus. Não é isso que diz aqui não. Agora, o exagero, o extremo do escatologismo diz que será assim. Por isso que nós não podemos viver o extremo do encarnacionismo e o escatologismo. Ok? Então, terminando aí, entenderam o que é segunda morte e primeira morte? Não tem nada a ver que a gente vai morrer e viver um tempo aqui não. Lá para frente nós vamos entender que nós iremos morrer, iremos no julgamento final e iremos ressuscitar nessa carne. Ok? E vamos deixar agora mais para a próxima semana, que nosso tempo está terminando aí. Vou fazer uma pergunta. Sim. E quem ainda não recebeu o primeiro batismo em si? Então, aí, nesse caso aí,
né, que a pessoa não conseguiu ser batizada, nasceu, morreu, ninguém pôde fazer um batismo de urgência que existe no Código de Direito Canônico, a gente depende da misericórdia de Deus. Você acha que se a gente, sabendo que aquela pessoa, aquela criança não pode se salvar sem o batismo, você acha que Deus vai deixar ela se perder? Não vai. Então, nós não somos tão justos, tão bondosos quanto a Deus. Deus é mais bondoso, então com certeza essa pessoa vai se salvar mesmo ter recebido. E quando a criança ainda, por exemplo, tem 13 anos, ainda vai batizar? Utiliza-se da mesma forma, acontece da mesma forma. Porque essa criança viveu na ignorância, não sabia do que estava acontecendo, os seus pais às vezes também estavam na ignorância, às vezes aquelas pessoas que estavam à volta não acharam sentido nenhum no batismo, então Deus vai ver, aquela pessoa não ajudou, aquela pessoa não ajudou, como irei condenar essa pessoa? É aí que entra a justiça divina. Não, é justo que essa pessoa se salve. Entende? Aí entra toda a justiça divina. Isso aí, quanto a isso, nós temos certeza. Tá? E mais alguma pergunta? Não, fica. Ela está perguntando da pessoa viva? Não, então. Mesmo assim? Mesmo assim. Não, não. Por exemplo, você está falando, tipo assim, vivo, você batizou, você tem que batizar, é isso que você quer dizer? Mesmo não, assim. Não, se ela tiver assim, então se você sabe do caso, procure indicar, né, aos pais, mostrar aos pais, ou você mesmo tentar mostrar a necessidade do batismo. Se a pessoa não quiser, se os pais não quiserem, você mesmo pode fazer secretamente com a criança, mesmo sem o consentimento dos pais. Se você tem a fé em Cristo, a fé nessa igreja católica, você pode aspergir lá com água, né, e dizer, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas isso é mais utilizado quando é batismo de urgência, quando a pessoa está morrendo. Agora, quando é assim, tenta levar essa pessoa no padre e batiza ela urgentemente ali, os pais não aceitam e tal, porque você sabe da verdade. Porque até a princípio eu conversei lá com o padre Alexandre na igreja, foi conversando. Aí até o menino queria ser batizado, depois passou, não sei o que aconteceu, a família também. Aí o menino desistiu, não sei se foi alguma fala que eles tiveram em casa, que geralmente criança desiste logo, dependendo da situação, né? E ele é muito amigo do meu menino, e eu fico assim, morrendo de pena, porque ele quer fazer um tanto de coisa e fica meio perdido, né? Ele ia até na missa, parou de ir à missa também, sabe? Ele deu uma desistência boa na missa, então... Aí você tem que tomar essa atitude que eu te falei. Se você conseguir, mas a salvação dele, independente se as coisas não fluíram bem para o lado dele, Deus não vai deixar isso perder, talvez. Claro que não. Mas a necessidade daqueles que estão à volta, né? Por exemplo, os pais, se eles sabem disso, não batizam essa criança, os pais serão juízes dele no final dos tempos. Essas crianças vão julgar os pais. Por isso nós devemos ser bons pais. Tá? Porque se você não educa o seu filho na verdade de Deus, se você não mostra para ele o caminho da verdade, ele será o seu, como dizer? Condenador. Ele vai condenar, ele é que vai julgar você, de certa forma, tá? De certa forma, não é assim, literalmente. Mas de certa forma ele vai julgar. Mas assim, até a família deles ser um pouquinho desequilibrada, eu acho, né? Porque a mãe teve um caso com uma pessoa, ela também é lésbica, teve um caso com um cara que é gay, uma confusão, sabe? Então a família vive se todo mundo no caso. E até hoje você vê assim, você puxa vida. Eu acho que até a criança, o rapaz ele é super inteligente, deixa que fica perdido dentro lá. Então tanta coisa acontecendo em volta, será para que eu vou ser batizado? Então, de uma certa forma, eu acho que ele fica meio perdido. Se você conseguir fazer isso que eu estou dizendo, beleza, mas se não conseguir, paciência. Qualquer dia nós vamos tentar fazer um tipo de formação assim, desses assuntos complicados, que a gente, através da igreja, que a gente consegue responder bastante coisa interessante a respeito dessas coisas. Que a igreja aceita e não aceita. Tá? Mas surgiu uma dúvida, se diz para ela que ela poderia, tipo assim, batizar vocês. Não numa situação de urgência, né? Faz batismo. Não, urgência. Só com urgência, É só com urgência. que é possível. Tá. Aí No caso dela. aí ela fazia esse batismo. A pessoa já morrendo, tal, se não é agora, não. Ou nunca, aí sim. Aí sim, no contrário não. No contrário você tem que ter uma palha. Que eu falei que eu vi que eu retomei. Porque senão ela faz o batismo, vamos supor que depois a família resolve, aí você já batismo e como E também se acontecer da pessoa, ela vai leva em outro lugar, numa outra religião e batiza de novo, isso não aconteceu, porque existe um batismo só. Então
Então na cabeça deles existia o batismo, mas na verdade, necessariamente o batismo já foi. Nenhum documento que foi assinado, até foi o Ratzinger, não foi, junto com a igreja evangélica, aceitando o... Sim, tem o documento desse aí, sim, do Ratzinger. Então, gente, para a gente terminar aqui, eu queria dizer que nós temos que viver um mistério. O Apocalipse é um mistério pascal. Então nós temos que saber viver um mistério, porque muita gente hoje tenta desvendar o mistério. Mas o mistério não é para ser desvendado, o mistério é para ser vivido. Porque se a gente tirar esse mistério que é a Eucaristia na missa, nós perderemos o essencial. Que graça terá depois por essa condição humana fraca nossa, se a gente não consegue conviver com o mistério? Assim como Santo Agostinho fez. É por isso que nós iremos cantar a música de Santo Agostinho. Iríamos cantar a música de Santo Agostinho. Mas tá bom, mas Santo Agostinho dizia isso, que ele queria entender o mistério da Trindade Divina, ele não conseguia entender como Deus era um, mas três ao mesmo tempo. Então ele foi e dizia aquelas palavras lá dele, que ele queria conhecer, ele dizia aquele anjo que ele encontrou na praia lá, né? Como você acha que vai conseguir colocar a areia do mar toda aí dentro da concha? Aí vai ser, é mais fácil conseguir colocar a água do mar na concha do que você entender o mistério da Trindade Divina. Entendeu? Então o mistério é para ser vivido, porque o mistério, se a gente tentar decifrar ele dessa forma maluca nossa, nós ficaremos loucos, igual aconteceu com o filósofo aí. Tá bom? Que assim seja.